Olá, pessoal. Estamos hoje aqui para comentarmos mais uma questão dos itens que vocês fizeram ao longo da semana, agora já do simulado 28. Então, vamos começar. No primeiro item que vocês fizeram lá na segunda-feira, o que é que nós temos? A palavra se, no trecho que eu já vou ler, deve ser classificada respectivamente como parte integrante do verbo e pronome passivador. A gente já andou falando sobre isso em outros itens, isso acaba voltando com alguma recorrência, porque é uma temática um pouco mais sofisticada. Lembrando que a parte integrante do verbo vem justamente acoplada ao verbo, formando um todo significativo, um todo semântico, e não tem função sintática. Da mesma forma, o pronome passivador não tem função sintática, mas ele vem especificamente para indicar a voz passiva, que a frase está na voz passiva. Então, a estrutura dos dois é diferente. É diferente. A semelhança entre os dois é que nenhum nem outro tem função sintática na oração. Vamos conferir. Agora, as flores se abrem, ouvem-se muito o maravilhoso verbo to bloom, sem ser conjugado de várias maneiras. Que leitura péssima. Mas assim, vamos ao que interessa, né? Esse primeiro ser, quando a gente diz as flores se abrem, significa que elas desabrocham. Não é elas abrem, elas são abertas por elas mesmas. Não tem a ideia do reflexivo. E o abrir-se aí é verbo, conforme a gente está podendo colar aqui, né? Lá do dicionário, isso aqui é um recorte do Antônio Ays, eletrônico, né? E aqui, conforme a gente está podendo conferir, é um verbo intransitivo e pronominal. Transformar-se em botão, desabrochar. Então, abrem-se é verbo pronominal com se, parte integrante, e a transitividade dele é intransitivo, que não precisa de complemento. Ouve-se muito o maravilhoso verbo. Então, o maravilhoso verbo é muito ouvido. Consequentemente, ouve-se algo, algo é ouvido, voz passiva, pronome passivador e verbo transitivo direto, como não poderia deixar de ser. Essa que é a grande diferença, né, do verbo que tem um pronome passivador, ou seja, ele precisa ser transitivo direto, para um verbo que tem, por exemplo, um índice de indeterminação do sujeito, que aí teria de ser qualquer outro, menos o transitivo direto. Ok? Bom, item correto, passemos ao próximo. Nessa, nesse outro item, a expressão um tanto é formada por artigo e por pronome indefinido e apresenta no trecho valor adverbial de intensidade. Vamos ver. Olha lá. Comunitários, sim, mas um tanto exclusivos. Bom, de fato, é uma expressão adverbial que modifica um adjetivo, um tanto exclusivos. A gente sabe que os advérbios modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios. Nesse caso aí, a gente tem uma expressão que de fato modifica um adjetivo e que, portanto, tem valor adverbial. Agora, isso é o sentido, intensidade, um tanto exclusivos, não totalmente. Agora precisamos ver no detalhe a classe gramatical das palavras que compõem a expressão um tanto. Bom, e aí a gente tem, de fato, um artigo, mas tanto é substantivo. Não é um pronome indefinido, como está dito no enunciado. Pronomes indefinidos, algum, nenhum, não é isso? Ali é como se a gente tivesse algo exclusivos, um tanto exclusivos, um pouco exclusivo, né? Um pouco ou muito, dependendo da situação, pode funcionar como pronome, mas aqui eu não tenho pronome porque o que mataria definitivamente a questão? O pronome modifica um substantivo. Ou ele vem acompanhando o substantivo,
e aí ele tem função adjetiva, ou ele vem no lugar do substantivo. Agora, não há pronomes relacionados a adjetivos. É aí que a gente tem o fato de a palavra tanto não poder ser, né, é, pronome de jeito nenhum. Assim sendo, item errado, não por causa da natureza adverbial da expressão e nem pelo valor semântico de intensidade, porque isso está certo. O que está errado é a classificação morfológica, ou seja, a classe gramatical da palavra tanto, que, justamente porque não está relacionada a um substantivo, não pode ser pronome. Resolvido o item, vamos para o próximo. Bom, o advérbio aqui, nesse trechinho aí, é deítico e compõe trecho que evidencia emprego pontual da função metalinguística da linguagem. Bom, muito que bem. O que que a gente tem assim? Aqui, do meu lado esquerdo, enquanto escrevo, vejo o gramado e as árvores altíssimas de Bracebridge Square. Bom, o que que a gente tem aí? Aqui, do meu lado esquerdo. Então, ele está fazendo uma referência à relação de espaço em que ele está inserido. De fato, a gente tem um aqui que é deítico, é um advérbio, expressa lugar, né? Faz uma referência espacial remetendo a quem fala. E, por isso mesmo, além da referência à própria escrita, né, enquanto escrevo, a gente tem um emprego pontual da função metalinguística também. Então, advérbio deítico aqui, né? Em seguida, a gente tem aqui do meu lado esquerdo. Em seguida, a gente tem uma especificação para esse aqui, ou seja, um aposto explicativo em relação ao próprio advérbio e de uma estrutura metalinguística, justamente porque, ao produzir esse enunciado, além de fazer referência ao espaço em que se está inserido, ou seja, uma referência à primeira pessoa e ao local em que ela está, também há uma referência ao próprio ato da escrita. De modo que, de fato, a gente não pode dizer que nenhuma das informações aí está errada. Item seguinte, que já foi aí o da quinta-feira, né? Esse é mais sofisticado. O vocábulo mal, empregado nesse trecho que eu vou ler, deve ser classificado morfologicamente como advérbio de tempo, assim como a palavra ainda e a expressão desde já, presentes no mesmo trecho. O trecho é: a primavera mal começou, ainda sentimos frio, e desde já nos atinge a notícia mais invernal. Muito que bem. Vamos do que é fácil, né? Ainda sentimos frio. Claramente, advérbio de tempo. Ainda agora, né? Sentimos frio. Desde já, quer dizer, desde este momento, nos atinge, que é exatamente o que também está lá no dicionário para a expressão desde já. Desde este momento, desde já, desisto de pedir-lhe ajuda. Esse é o excerto para a expressão desde já. Desde sozinho é preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, né? É uma preposição essencial, que é daquelas que estão na lista que a gente decora quando é criança. Agora, só a palavra desde é preposição. Quando a gente tem a locução desde já, ela tem uma estrutura adverbial, justamente para indicar o tempo, ok? Bom, então fizemos a parte mais fácil. O ainda, que é o mais claro, o desde já, que como é uma locução a gente precisa avaliar direitinho, mas sim, desde já nos atinge, quer dizer, desde este momento. Agora falta o mal. O mal, se a gente for ao dicionário, ele tem uma série, né, de possibilidades de classificação. Então, assim, ele pode ser conjunção, ele pode ser substantivo, ele pode ser advérbio. Agora, o que que diferencia
esse mal advérbio de um mal, por exemplo, conjunção? É porque o mal conjunção, ele necessariamente vai ligar orações. Por exemplo, ela foi embora, mal eu cheguei. Quer dizer, logo que eu cheguei, assim que eu cheguei. Então, esse mal, ele liga as duas orações, que por sua vez são subordinadas, porque a gente tem o sentido, sim, de tempo, é uma subordinada adverbial temporal, mas como está ligando orações, eu não posso dizer que é um advérbio, ele não modifica uma palavra. O que que ele faz? Ele liga estruturas inteiras. Então, esse seria um mal conjunção. Não é o que se passa aí, nesse trecho. Nesse trecho, o que a gente tem é: a primavera mal começou. É quase ainda não começou, quer dizer, ou recentemente começou. Começou quase que ontem. Então, esse mal é um advérbio, é como se fosse um há pouco, ou começou meio que incompletamente. Reparem que ele tem um sentido que sim é de tempo, mas que tem um misto de intensidade. Mas, de toda forma, tem a ideia de tempo. A primavera mal começou, ou seja, começou quase que ontem. É isso. E aí a gente, então, confirma que sim, mal aí nessa frase é advérbio de tempo, conforme aqui a gente comprova no dicionário, assim como ainda, assim como a expressão desde já. Espero que tenham ido bem e aguardem para a próxima semana outros itens dos nossos simulados lá do livro. Abraço e bons estudos.